Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. O vídeo de hoje, que é bastante polêmico, nós vamos analisar a conduta do dirigente Joseph Stalin nas operações militares da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Eu queria dizer que esse é um vídeo especial feito em apoio ao grupo de estudo da Primeira e Segunda Guerra Mundial do Facebook. Eu vou deixar, vai ficar a legenda aqui no vídeo e o link aqui no nosso Leia Mais, tá? Eu quero mandar também um abraço, um grande abraço para o meu amigo Adelmo, que é o chefe desse grupo aí, ele que criou esse grupo. Um abração, Adelmo. Bom, pessoal, toda vez que se fala em Joseph Stalin, tem muita polêmica, né? As pessoas olham com paixão. Já vai ter aquele pessoal vindo dizer, o Stalin matou tanto, fez isso, fez aquilo. Vocês não vão aprender nada se só olharem isso. O que nós queremos aqui fazer não é julgar o caráter do homem, é analisar a conduta dele como chefe militar. É isso que interessa para esse vídeo. Agora, o Stalin, ele tinha algumas características que nós precisamos olhar antes de começar a falar da conduta militar dele. Primeiro que ele tinha umas aptidões naturais que são necessárias a um grande comandante militar. Primeiro que é a clareza de visão nas coisas. O Stalin conseguia ir na raiz dos problemas. Segundo também que é implacabilidade. Se você quer ser um comandante militar e não é implacável, ali não é lugar pra gente de coração mole, pessoal. Ali você vai ter que tomar decisões que pessoas vão morrer. E ele tinha essa característica sem dúvida. A terceira característica é uma coisa importantíssima, que é aquela força de caráter inabalável que todo comandante precisa ter, né? Porque você vai tomar decisões que vão desagradar muita gente. Você tem que ter o espírito ali, né? Completamente despido de qualquer paixão, tomar aquela decisão, falar, é isso e acabou. E ele realmente fez isso. Agora, uma coisa que ajudava bastante também é a memória. O Stalin tinha uma memória fora de série, ele conseguia lembrar de detalhes que às vezes passava desapercebido para a maioria, ele se lembrava e isso ajudava bastante no planejamento das operações. Agora, uma coisa que se pode dizer contra ele é que o Stalin não teve nenhuma formação militar técnica, ele não passou por nenhuma academia militar, ele não teve todo aquele embasamento, aquela formação que caracteriza os militares profissionais. Mas ele compensava por uma coisa que pouquíssima gente sabe. Joseph Stalin foi provavelmente o dirigente russo que desde Catarina a Grande mais leu. Ele tinha uma biblioteca de mais de 20 mil volumes. Ele tinha um secretário chamado Alexander Proskrebichev e ele falava para o Proskrebichev os livros que ele queria. Por curiosidade, alguns até eram proibidos para o povo russo, para o povo soviético, mas ele lia. Então a biblioteca dele era enorme, ele lia muito, ele se interessava por tudo. Então ele recebia relatórios, ele lia todos os relatórios. Então realmente era uma pessoa assim muito complicada para se despachar com ele, bastante detalhista. Você tinha que ir ali para conversar com ele sobre levar um assunto para a decisão dele. Você tinha que estar muito montado, muito bem, ter um conhecimento profundo do assunto, porque as perguntas iam ser complicadas. Bom, uma coisa importante que tem que ser dito é que a maneira como os historiadores analisam a conduta do Stalin na Segunda Guerra Mundial, ela tem mudado diversas vezes, né? Então houve uma época, né, motivado pela propaganda soviética, até mais ou menos 1956, em que se dizia que o Stalin foi o grande gênio da guerra. Aí em 56, o Nikita Khrushchev, que sucedeu o Stalin no poder na União Soviética, ele promove a desestalinização do país e começa a dizer que o Stalin foi culpado por grandes derrotas que os soviéticos sofreram. Aí em 1964 tem outra fase, o Khrushchev cai e a liderança do Brezhnev começa a reabilitar o Stalin. E nós temos uma quarta fase, que é com o final da União Soviética, aí em meados dos anos 90, que diversos arquivos do Exército Vermelho são liberados e as pessoas começam a entender realmente qual foi o papel. Mas eu acho que isso ainda não acabou, ainda tem muita coisa por ser discutida, é o que nós vamos levar para o vídeo de hoje. Uma coisa importante a ser dito são os expurgos que o exército soviético passou entre 1937 e 1938. Porque o Stalin, ele eliminou uma boa parte dos seus oficiais competentes.
marechais, generais, coronéis, né? Então a coisa veio descendo, ele matou muita gente nos expurgos por uma desconfiança, uma série de coisas que são intrínsecas à revolução pela qual a União Soviética passou. Isso foi muito ruim, porque quando a Alemanha invadiu o país em 1941, o exército estava praticamente acéfalo. Já tinha uma boa liderança, sempre teve. O exército soviético, ele sempre teve excelentes oficiais generais. Mas a situação em 1941 era crítica e nisso é um ponto negativo para o Stalin. A campanha da Finlândia é dúbia. Se por um lado o exército soviético exibiu grandes fraquezas ali, o Stalin conseguiu a conquista de bases importantes na Finlândia. Então é uma coisa que fica não é nem positiva nem negativa, mas foi um ensaio ali. Acho que se perceberam muitas fraquezas do exército soviético, muitas deficiências, e posteriormente elas seriam corrigidas. O que se observa na década de 40, até a invasão da Rússia, é que o Stalin sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que fazer guerra com os alemães. E ele precisava se preparar para isso, precisava ganhar tempo, né? Mas esse tempo não veio. Por que não veio? Porque os alemães conseguiram vitórias acachapantes no oeste da Europa, sobre a França, Holanda, Bélgica, etc. E ele esperava que isso fosse ser mais demorado, como foi na Primeira Guerra Mundial. Essa rapidez com que os alemães avançaram no Ocidente, ela diminuiu o tempo de preparação dos soviéticos. Agora, isso tem uma contrapartida, porque o Hitler e a liderança alemã talvez tivessem pensado que a mesma facilidade que eles encontraram ao subjugar os exércitos ocidentais, né, esse país que eu já citei, eles encontrariam na Rússia. Eles estavam enganados numa coisa. A União Soviética era uma ditadura igual ou muito pior que a dos alemães. Eles enfrentaram democracias. As democracias não suportam grandes baixas, elas obrigam os dirigentes a negociar. Na União Soviética não tinha isso. Eles bateram o pé e falaram, não interessa a quantidade de baixas, nós vamos resistir. E isso aí, então talvez o sucesso de 1940, isso é uma ilação minha, talvez o sucesso de 1940 tenham contribuído para o que se veio depois, o que se encontrou depois na Rússia. Eu vou mostrar mais pra frente um cartoon da época, uma charge da época, que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Essa charge, ela simboliza bem o que foi a invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. É de um cartunista chamado Dr. Seuss, e ele mostra bem o que foi, né? Porque o Hitler, acostumado com as vitórias fáceis na França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etc., né? Venceu todos esses países e achou que ia ser a mesma coisa com a Rússia. Na verdade, ele estava atraindo o inimigo para dentro da Alemanha. É muito inteligente essa charge aí, serve para vocês refletirem. Agora, por que a União Soviética não se preparou de forma mais rápida? Além desse fato que eu citei para vocês, que os alemães acabaram encurtando o tempo, teve um outro lado. O Stalin, na cabeça dele, isso muita gente diz, ele achava que a Alemanha só invadiria a União Soviética, só começaria a guerra, depois que vencesse a Inglaterra. Como no verão de 1941, em junho, né? Os ingleses ainda, os britânicos não tinham sido invadidos, não tinham sido subjugados, continuavam lutando, ele achava que essa invasão não viria. Agora, recados não faltaram. Os serviços de espionagem soviéticos eram os melhores do mundo e eles enviaram diversos avisos para o Stalin, não foi nenhum nem dois. E ele ignorou todos. Então tem uma frase do jornalista William Wack que eu gosto muito, o William da frase, que diz o seguinte: a ditadura cega o ditador. E é verdade, o Stalin só queria enxergar aquilo e a entourage dele, os asseclas, só levavam aquilo que ele queria ouvir. Até porque não era muito aconselhável você cair em desgraça com o Joseph Stalin. Bom, pessoal, nós já tiramos uma grande lição disso, tá? Isso é uma das lições mais importantes que eu tento ensinar aqui no canal Arte da Guerra. Se você errar a premissa, a base do seu planejamento, tudo que você fizer depois vai dar errado. É como construir um edifício num terreno arenoso, terreno que não foi bem preparado, não fez os alicerces direito. Eu já falei aqui da Guerra das Malvinas, que os argentinos erraram a premissa. A premissa na cabeça deles. Os britânicos não vieram, o planejamento argentino foi todo feito em cima dessa premissa errada, deu tudo errado. Stalin foi a mesma coisa. Premissa dele, os alemães não vão vir agora, virão depois.
E se planejou para isso. Então a Força Aérea parar todos os aviões ali um do lado do outro, né? As divisões desmobilizadas, né? As tropas não tinham ordem de reagir, estavam desorganizadas, a população civil não foi alertada, não houve estoques estratégicos. Deu no que deu, né? A premissa foi errada. Então isso vale para tudo na vida, gente. Mesmo para o planejamento na vida particular de vocês. Se vocês partirem de uma premissa errada, para consertar depois é complicado. Normalmente não dá. Uma outra coisa muito importante também foi a invasão da Polônia pelos soviéticos em 1939, porque muita gente que não conhece a história acha que só os alemães invadiram a Polônia. Não foi. Os alemães pegaram metade, os soviéticos a outra metade. Eu acho que isso foi importante, foi um acerto do Stalin. Por quê? Porque ele criou uma zona tampão ali. Tá, um estado tampão, protetorado, que evitaria, que ganharia algum tempo, no caso de uma invasão alemã, que acabou vindo. Agora, esse tempo não foi suficiente exatamente devido ao motivo que eu já falei para vocês, que ele errou a premissa, achou que a invasão não ia ser naquela época e foi. Então acabou sendo meio pífio essa ocupação da Polônia, mas em termos de decisão foi uma decisão acertada. Bom, quando houve a invasão em 1941, o pessoal colocava que o Stalin ficou apoplético, né, catatônico. Isso pode até ter acontecido, eu não vou descartar, tá? Mas o fato é o seguinte, a reação foi violenta. Quando ele viu que realmente tinha acontecido, dizem que ele teria falado o seguinte pro entourage dele, né, pro pessoal do Politburo. O Lenin nos deixou um legado e nós acabamos com tudo, né? A palavra que ele usou não foi essa. E a expressão que ele usou não foi essa. Mas enfim, ele percebeu os erros e dali houve uma reação. E essa reação foi violenta e acabaria levando os soviéticos até Berlim. Bom, quando os alemães invadiram, pegaram os russos completamente desprevenidos. O correto talvez fosse um recuo estratégico. Nós nunca vamos saber. Por quê? Porque no final os alemães, os soviéticos acabaram ganhando, eles provaram que estavam certos. Vamos dar só um exemplo, o cerco de Kiev na Ucrânia. Os soviéticos tinham 600 mil soldados ali que poderiam ter recuado. Eles não fizeram isso. Os alemães cercaram a cidade, acabaram tomando tudo e fizeram milhares de prisioneiros. Gente que se não fosse feito prisioneiro, poderia ser retreinado, reequipado e voltar como divisões de combate. Então ali eles deveriam ter recuado, ali foi um erro. Mas talvez esse não recuo tenha contribuído com o tempo que os soviéticos precisavam para muita coisa que eles estavam fazendo. Inclusive o tempo para retirar as fábricas das áreas que os alemães iam passar. Eles tiraram milhares de fábricas dali e levaram para regiões seguras e conseguiram incrementar a produção industrial deles, que no final da guerra já estava superando a dos alemães. Inclusive a qualidade do aço russo era bem, pouca gente sabe disso também, era bem melhor que a dos alemães. O aproveitamento era melhor. Outra coisa que ninguém leva em consideração, as maquinações do Stalin, as negociações dele, para tirar o Japão da cola dos russos no Extremo Oriente. Foi uma coisa muito importante. Foi uma das maiores vitórias do Stalin, foi conseguir tirar o Japão. Dizem, né? Isso aí eu li num livro do Montefiore, que é um dos grandes biógrafos do Stalin, que quando o embaixador plenipotenciário japonês, o embaixador, né, com plenos poderes para negociar, foi embora de trem em Moscou, o Stalin foi lá para despedir dele, todo efusivo, porque ele sabia, se o Japão não entrar em guerra conosco, eu tenho condição de mobilizar as minhas reservas na Sibéria. Ele tinha muita reserva de tropas muito boas. Há quem diga que foram 400 mil soldados siberianos, muito bem treinados, muito bem preparados para a guerra de inverno e fizeram estrago pesado nas divisões do eixo. A resistência das tropas soviéticas foi implacável. Então, o Stalin decretou a política da terra arrasada. A NKVD, que depois virou KGB e hoje é FSB, ela fuzilou mais de 100 mil prisioneiros políticos soviéticos que ela não conseguiria evacuar para a área de retaguarda. Então, não tem como transportar os caras, fuzila. Uma outra coisa também foram as deserções e traições. Eles fuzilaram mais de 170 mil soviéticos suspeitos de traição, de deserção, de colaboração com o inimigo, o que quer que fosse. Política da terra arrasada também ajudou muito. Destruíram tudo que não puderam carregar.
colheitas, gado, instalações. Parece que não, gente, mas num país de inverno implacável como a Rússia, uma cabana faz uma diferença total. Quando eles não podiam destruir, os soviéticos eram muito criativos com armadilhas. Então eu já li livros aí que diz que o alemão ia sentar numa cadeira ou qualquer coisa e tinha uma bomba ali. Você sentava com um detonador de compressão e aquilo explodia. Eles faziam muito disso aí. Então aquilo que eles não puderam carregar, eles destruíram. Agora, uma coisa que não pode ser deixada de lado, né? A extrema resistência e estoicismo do povo russo, do povo soviético em geral. Eles lutavam com uma bravura, assim, avassaladora. Isso é o relato de todos os combatentes alemães que lutaram na frente russa, frente oriental, eles diziam isso, que era uma luta selvagem. Os russos lutavam com uma bravura, assim, espetacular. Uma coisa que também não pode ser desprezada. Essas indústrias que os alemães levaram para o leste do país, eles aproveitaram muito bem. A produção industrial russa subiu muito. Tá? Eles tinham um aproveitamento do aço muito melhor do que os dos alemães. Eu não tenho dúvida, a contribuição americana, né, a contribuição dos britânicos e dos americanos em termos materiais foi essencial. Talvez, provavelmente, a União Soviética não tivesse vencido os alemães. Mas a produção russa também não pode ser desprezada. Não só em termos de quantidade, como em termos de qualidade também. Eles tinham um material muito bom. Os foguetes Katyusha, tanques T-34, metralhadoras, eles lutavam realmente, tinham um equipamento realmente que muito funcional, muito prático. Podia às vezes não até ser bonito, não ser muito bem acabado, mas funcionava. Isso aqui, na verdade, numa guerra, isso, vocês precisam acabar com essas coisas que eu vejo aí na internet. Armamento é bonitinho, é isso e aquilo. Não é isso que interessa, gente. Pra gente é o seguinte, o militar é gol no gol. Funciona ou não funciona, não tem esse negócio não, gente. Não é concurso de beleza não, tá? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. O assunto é muito extenso. Nós vamos voltar com uma segunda parte aqui amanhã, já estamos preparando ela, tá? E nessa segunda parte nós vamos já citar a curva de aprendizado do Stalin e do Exército Vermelho, porque ele aprendeu junto com os generais. Depois dos erros de 1941, o Exército Soviético vem renascido, renovado, com uma nova liderança, novas táticas, que iam colocar a Alemanha contra a parede. Nesse novo vídeo eu vou mostrar também a bibliografia que foi usada aqui no canal para falar, que nós usamos para pesquisar esse vídeo. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, pessoal. O momento do Brasil, todos sabem, é um momento muito grave, tá ok? Vamos ter responsabilidade, pessoal, vamos ter a cabeça fria. Não é hora de ficar apoiando balbúrdia, não é hora de ficar apoiando bagunça. Eu acho que é a hora agora é de todo mundo fazer o que precisa ser feito, em termos de cada um fazer os seus deveres. Eu acho que essa greve já conquistou o que tinha que se conquistar. É hora de retomar a normalidade. Nós não podemos ficar flertando com o abismo. Tá? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Amanhã nós estamos retornando com a segunda parte da liderança militar do Stalin. Então, aquele abraço e fé no Brasil, pessoal.